noite. Mas que prazer estar sintonizado nesse instante com você. E vem aí mais um campeão de audiência. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. Muito boa noite para você que está acompanhando a programação da Rádio América. São 7 horas e 4 minutos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta e vamos aos destaques da edição deste domingo. Desembargador gastava 113 mil por mês com cartão de crédito. Acre terá 316 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida. Incêndio atinge o hotel no bairro de Salvador neste domingo. E ainda, patinetes elétricos com placa de vende-se são flagrados na Feira do Barreiro, em Belém. Essas e outras notícias você ouve a partir de agora. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui e Agora. O desembargador João Ferreira Filho gastou R$ 1.364.179,76 no cartão de crédito em 2023, ano em que teria se engajado em um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A média mensal de R$ 113 mil representa um salto de quase 3 vezes sobre os R$ 41 mil mensais gastos por ele nos 4 anos anteriores, segundo o relatório de análise de Polícia Judiciária anexado aos autos da investigação. O magistrado está afastado das funções desde agosto do ano passado e agora é alvo de um procedimento administrativo disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Ferreira Filho nega ligação com esquema de corrupção na corte. Por meio de sua defesa, ele afirmou ao CNJ que acumulou seu patrimônio em mais de 30 anos de judiciatura e que alega incompatibilidade entre seus rendimentos e seus gastos é imprecisa. No ano que gastou 1,3 milhão, só no cartão de crédito, o desembargador recebeu R$ 1.192.130,58 de salário pagos pelo Tribunal de Justiça. Sua única fonte de renda declarada. Para os investigadores, a diferença entre receita e despesas de cartão de crédito no indicativo de recebimentos de propinas, a partir da quebra de sigilo bancário e fiscal decretada em razão dos fortíssimos elementos indiciativos de recebimento de propinas, os investigadores analisaram o fluxo de 3 contas bancárias de Ferreira Filho, além das despesas com o cartão de crédito. Um grave acidente de trânsito registrado na noite da última sexta-feira, dia 8, na BR-163, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, cidade que fica a 267 quilômetros e 354 quilômetros ao norte de Cuiabá, respectivamente, deixou 11 pessoas mortas e dezenas de feridos. A colisão do tipo frontal envolveu um ônibus da empresa Rio Novo e uma carreta Volvo FH 440 em um trecho de curva a cerca de 40 quilômetros do perímetro urbano de Lucas. A concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pelo trecho, informou que foi acionada às 9h40 da noite para atender à ocorrência que interditou totalmente a pista. Até às 11h34 da noite havia a confirmação de 4 mortos e 6 pessoas encaminhadas para unidades hospitalares da região. Porém, o número de vítimas fatais aumentou durante a madrugada. Durante a manhã, a Nova Rota do Oeste confirmou a morte de 11 pessoas que viajavam no ônibus. Já 26 feridos em estado considerado moderado, 11 com quadro grave e 8 em estado leve foram encaminhados para unidades hospitalares da região. As primeiras informações dão conta de que o ônibus lotado teria sido de Cuiabá com destino a Sinop. Já nas proximidades da comunidade São Cristóvão, próximo a Lucas do Rio Verde, o motorista do veículo de viagem interestadual teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa contínua. Durante a tentativa, o ônibus acabou colidindo com a carreta carregada com caroço de algodão que vinha no sentido contrário.
Com a força do impacto, a parte frontal e a lateral esquerda do ônibus ficaram destruídas. Algumas pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retirados pelos bombeiros. Outros foram arremessados para fora do veículo. A carreta parou parcialmente fora da pista. Além da Rota do Oeste, equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço Móvel de Emergência, o SAMU, de Nova Canaã, foram acionadas para atuarem no resgate das vítimas. De acordo com a rota, a perícia foi concluída durante a madrugada e as equipes operacionais atuaram na remoção dos veículos e limpeza da rodovia. A pista foi liberada às 7h43 da manhã do último sábado, dia 9. A polícia ainda trabalha para confirmar oficialmente a identidade das vítimas. Um inquérito também será instaurado para apurar a dinâmica e causas do acidente. O Acre foi contemplado com a seleção de propostas do programa Minha Casa Minha Vida para a construção de 316 unidades habitacionais distribuídas em 14 municípios do estado. O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades na última sexta-feira, dia 8, e faz parte de um investimento federal que abrange mais de 12,7 mil municípios em todo o país, com a meta de contratar cerca de 30 mil novas moradias em áreas urbanas de até 50 mil habitantes. Os municípios selecionados devem cadastrar suas propostas até 12 de setembro deste ano, por meio da plataforma Transferigov. As prefeituras terão até 10 de março de 2026 para apresentar toda a documentação necessária para a contratação dos recursos junto à Caixa Econômica Federal. Cada unidade habitacional poderá receber subsídio federal de até 140 mil. A iniciativa é voltada para cidades de pequeno porte e busca ampliar o acesso à moradia digna, observando critérios técnicos de desenvolvimento urbano, econômico e social. O secretário nacional de Habitação, Augusto Rabelo, destacou que o programa foca na qualidade de vida da população beneficiada e no uso de terrenos viáveis para a construção dos empreendimentos. No âmbito nacional, o programa prevê a construção de aproximadamente 60 mil unidades habitacionais em 2.726 municípios, distribuídas conforme o porte e necessidade de cada região. O Acre integra esse esforço com suas 316 casas que irão contribuir para reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições de moradia em áreas urbanas menores do estado. Brasil repatria mais 100 brasileiros dos Estados Unidos e reforça acolhimento humanitário. Missão interministerial recebeu o grupo no aeroporto de Confins. A ação fez parte do programa Aqui é Brasil. O Brasil repatriou nesta quinta-feira, dia 7, mais 100 cidadãos que estavam nos Estados Unidos. A operação humanitária ocorreu no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais, e seguiu diretrizes do programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A maioria dos repatriados é formada por homens desacompanhados, com idades entre 18 e 49 anos. Não houve registro de crianças, adolescentes ou casos médicos. A estrutura de acolhimento ofereceu atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene e transporte até os destinos finais. Essa foi a 15ª missão de repatriação desde fevereiro. A ação contou com a participação de diversos ministérios, além de órgãos nacionais e internacionais. O objetivo das operações é garantir o retorno digno e com direitos assegurados a brasileiros em situação de vulnerabilidade no exterior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Agora são 7h12, 7h12. Empresas são notificadas por preços abusivos de hospedagem na COP30. Repórter Pedro Lacerda. A Defensoria Pública do Estado do Pará notificou plataformas de hospedagem como Booking, Decolar e Airbnb para que excluam anúncios de acomodações com preços abusivos nas datas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. O evento ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém. A ação ocorre em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça, o Ministério Público do Pará e a Procuradoria-Geral do Estado.
Segundo a Defensoria, a medida é necessária em razão das denúncias verificadas na internet com valores de acomodação muito acima dos observados em outras edições da COP. O documento enviado às plataformas de hospedagem recomenda que, no prazo de 10 dias, elas notifiquem hotéis e pousadas que anunciam diárias 3 vezes ou mais acima da média da alta temporada. A verificação deve ser baseada nos últimos 12 meses. As plataformas também terão de avaliar o preço das hospedagens com base no valor de mercado, de acordo com a categoria em que elas estão inseridas. O prazo para as empresas ajustarem os preços é de 48 horas. Caso não façam as mudanças, a plataforma deve suspender a publicação. A Defensoria recomenda ainda que os consumidores sejam informados sobre os preços médios de mercado para acomodações semelhantes para que tenham liberdade de escolha. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste domingo um hotel localizado na rua Professor Ramano Galef, no bairro de Estela Maris, em Salvador. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuaram no combate às chamas. Até o momento, não há registros de feridos. Hóspedes e funcionários foram retirados do prédio assim que o incêndio começou. A causa do fogo ainda é desconhecida e deverá ser apurada após o controle total das chamas e a realização da perícia. O mapeamento de perfis de bairros em Salvador chega à sua terceira edição com lançamento no dia 20 de agosto. O evento, que vai acontecer no auditório da Universidade de Salvador, no campus Tancredo Neves, a partir das 2 da tarde, vai apresentar os resultados de e-book que traz informações estratégicas sobre mais de 35 canais que cobrem a realidade das comunidades soteropolitanas nas redes sociais. Realizado pela agência comunicativa, o projeto visa identificar e dar visibilidade aos veículos de comunicação que dão voz às notícias, denúncias e curiosidades relacionadas aos bairros da capital. O mapeamento é uma apresentação da Embasa com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rede de Mídias Comunitárias de Salvador, a Rede Midicom e a Agência Criativa Conteúdo. Durante o lançamento, os profissionais responsáveis pelos perfis mapeados, representantes de entidades e do setor e convidados ainda vão acompanhar uma série de atividades. A programação inclui mesa de abertura, palestra, além de oficinas de texto jornalístico, tráfego pago e jornalismo em vídeo. O sócio-diretor da comunicativa, Moisés Brito, ressalta que mais do que um momento de reconhecimento dos canais noticiosos, o evento representa uma oportunidade de valorização do jornalismo comunitário. Desmatamento na Amazônia tem segundo menor índice da série histórica. Houve queda de 8% no corte raso da floresta sem o uso do fogo, o menor patamar já registrado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram ainda redução dos alertas de desmatamento de 20,8% no Cerrado e de 72% no Pantanal. O desmatamento na Amazônia registrou o segundo menor índice da série histórica, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Sistema DETER do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De agosto de 2024 a julho de 2025, foram 4.495 km² sob alerta de desmatamento. Também houve queda de 8% no corte raso da floresta sem o uso do fogo, o menor já registrado. Os dados mostram ainda redução nos alertas de desmatamento de 20,8% no Cerrado e de 72% no Pantanal. Rondônia e Pará reduziram o desmatamento na Amazônia. Já Mato Grosso e Amazonas tiveram aumento por causa dos incêndios, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. No Cerrado, Maranhão e Minas Gerais lideraram a redução. A pasta também reforçou que o objetivo do governo é zerar o desmatamento até 2030 e destacou que o combate ao desmatamento também exige ações globais contra o aquecimento do planeta. Nos últimos 12 meses, o IBAMA aplicou mais de 2 bilhões de reais em multas e embargou 5.000 km² de áreas. Foram quase 10 mil fiscalizações só na Amazônia. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Agora são 7h17, 7h17. Supremo Tribunal Federal começa a julgar benefício para vítimas de violência doméstica. Repórter Gésio Passos.
O Supremo Tribunal Federal começou nesta sexta-feira julgamento virtual sobre o custeio do benefício previdenciário para vítimas de violência doméstica que precisam se afastar do trabalho. De acordo com a Lei Maria da Penha, mulheres com medidas protetivas têm garantia de emprego por período de até 6 meses, se for necessário o afastamento do local de trabalho. O INSS recorreu ao Supremo contra uma decisão da Justiça Federal que responsabiliza o Instituto pelo pagamento dos salários de uma mulher nesta situação. O INSS argumenta que não é possível estender a proteção previdenciária em situações em que não há incapacidade para o trabalho. O ministro relator, Flávio Dino, já apresentou seu voto, defendendo que as vítimas de violência doméstica possam receber o benefício do INSS pelo afastamento. Para o ministro, caso as mulheres sejam seguradas pela Previdência, os primeiros 15 dias de afastamento devem ser pagos pelo empregador, sendo o período restante de responsabilidade do INSS. Para quem não tem relação de emprego, mas contribui para o INSS, o benefício deve ser pago integralmente pelo órgão. Caso a mulher não seja segurada do INSS e não tenha outros meios para manter a renda, Flávio Dino considera que ela deverá receber o benefício de prestação continuada, o BPC. O julgamento ocorre até o dia 18 de agosto no plenário virtual do STF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Agora são 7h19, 7h19. Manchetes dos principais jornais do Brasil. Jornal de Brasília. Sanção de Trump extrapola Moraes e coloca STF sob pressão inédita. Jornal Popular de Goiás. Avião planador cai após bater em árvore em Formosa. Jornal à Tarde em Salvador. Senador baiano vai votar contra veto de Lula. Jornal Correio de Notícias de Rondônia. Davi Alcolumbre enfrenta apavoro nos Estados Unidos e gera repercussão internacional. Jornal Agora São Paulo. Ministério dos Povos Indígenas faz parceria com empresa para ações de recuperação ambiental. E Jornal Diário Gaúcho do Rio Grande do Sul. 2 pessoas morrem e outras 2 ficam feridas em ataque a tiros em Arroio dos Ratos. Agora são 7h21, 7h21. Daqui a pouco você vai ouvir o jornal aqui agora. Patinetes elétricos com placa de vende-se são flagrados na feira de Barreiro, em Belém. Mais de 90% dos aposentados que fizeram um acordo foram ressarcidos, diz governo. E ainda, você vai ouvir também no Giro Esportivo daqui a pouco, em vitória inédita na história, Náutico vence Londrina por 2-0 e assume vice-liderança da Série C. Essas e outras notícias logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Informação com precisão é na Rádio América FM Web. A rádio que tem a qualidade que você quer. Qualidade. Digital. Primeiro lugar absoluta. FM, a estação no clima do ouvinte. O ouvinte em primeiro lugar.
manhã, à tarde ou à noite. Na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana. Em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Não faça da sua moto uma arma. A vítima pode ser você. Uma campanha da Rádio América. Chegaram os novos sabores da La Uruguaia. Experimente o polvorone de baunilha, chocolate e milho. Novos sabores com a qualidade de sempre. La Uruguaia, feito para você com muito gosto. Semana da Black Friday na Laser Eletro. Aproveite nossas promoções com descontos de até 70%. Um verdadeiro show de variedades. Computadores e notebooks com preços imperdíveis. É só na Laser Eletro, no Largo de Casa Amarela, número 30, ao lado do Mercado Público. Telefone 3039-8313. Confira nossas ofertas no site lasereletro.com.br. Você sabia que existe um alimento com os ômegas 3, 6, 7 e 9, vitamina A e vitamina E naturalmente? Estou falando do óleo de avestruz Amazon Strútil, gente. É fantástico ter em casa esse show de nutriente. Deixe sua alimentação e de toda a família mais nutritiva. Adquira o seu. Você já conhece as condições facilitadas da Todimo? Na Todimo da Avenida Fernando Corrêa, além de você comprar em até 12 vezes sem juros nos cartões, você também pode financiar sua obra em até 24 vezes fixas para a pessoa física ou em até 45 vezes para a pessoa jurídica. É facilidade para você. Vá até uma de nossas lojas e faça a sua simulação. Você pode comprar piso extra tipo A 57 por 57 por R$ 25,90. Impermeabilizante Quartzolite Tech Plus Top só R$ 49,90. Bacia Cefa Zip por R$ 154,90. Chuveiro Lorenzetti Lauren Shower só R$ 99,90. E muito mais. Aproveite as vantagens da Todimo. Sua obra vai sair do papel. Construa, reforme e decore com a gente. Vem pra Todimo. Avenida Fernando Corrêa da Costa, 6.940. No seu horário de almoço. Todos os domingos ao meio-dia, Diego Ferrari chega com as principais notícias no jornal. Conexão Notícia. Conexão Notícia. Rádio América. Jornalismo de verdade. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. Gustavo Leal. O comunicativo. Agora são 7 horas 26 minutos, 7h26, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não está no grupo do jornal Aqui Agora, é só você estar adicionado no Facebook da Rádio América. Se você ainda não está, você pode mandar o seu convite que nós adicionamos você e você também pode participar do grupo do jornal Aqui Agora. Lá você fica informado qual é o principal destaque antes do jornal entrar no ar, tá certo? Então, mande seu convite, participe e fique bem informado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários patinetes elétricos à venda na Feira do Barreiro, em Belém. O caso chamou a atenção de centenas de pessoas, pois os equipamentos são públicos e fazem parte de um projeto piloto da Prefeitura da capital paraense, em parceria com a empresa Jet Brasil, para oferecer praticidade e agilidade na locomoção pela cidade. A redação do jornal O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura para verificar se o caso está sendo acompanhado ou se tratava apenas de uma imagem bem-humorada. O vídeo mostra os patinetes enfileirados e uma placa de vende-se junto a eles. Algumas pessoas que passavam na via também observavam a situação.
Não há detalhes sobre quando o vídeo foi gravado, mas a pessoa que registra diz que a venda ocorre no bairro do Barreiro. Ainda não há informações oficiais se realmente os patinetes elétricos foram retirados das ruas sem autorização ou se o caso seria uma brincadeira feita por moradores da área. O compartilhamento dos patinetes elétricos para uso em espaços públicos é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Desoneração e Parceiras de Belém. O projeto piloto teria duração inicial de 180 dias. Ao todo, 600 patinetes estarão disponíveis para locação de forma gradual, sendo 10%, 60 unidades, reservados para o uso gratuito da Prefeitura, destinados aos agentes de mobilidade urbana e ordem pública. O número de aposentados e pensionistas ressarcidos após os descontos indevidos em seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está em 1,64 milhão. Dado representa 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que fizeram acordos de reparação com o governo federal para receber o ressarcimento. O número, divulgado na última sexta-feira, dia 8, pelo Ministério da Previdência Social, foi alcançado na última quinta-feira, dia 7. Com isso, a expectativa é de que ainda fique maior nos próximos dias, uma vez que, segundo o governo, mais de 12,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo. Abre aspas. Desse total, 68,6% formalizaram a solicitação e praticamente todos receberão. O pagamento é feito com segurança e agilidade, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários. Fecha aspas, informou o Ministério ao projetar que cerca de 700 mil pessoas ainda podem aderir ao acordo e receber o dinheiro em apenas 3 dias. Podem aderir ao acordo os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis. A adesão é gratuita e, antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. A central telefônica 135 está disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão ao acordo. Governo publica novas regras do BPC para a avaliação de pessoas com deficiência. Mais de 150 mil pessoas serão dispensadas de nova análise médica. Mudanças garantem mais agilidade, respeito e segurança no acesso ao benefício. O governo federal atualizou as regras para a reavaliação de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. A principal novidade é que mais de 150 mil beneficiários não vão precisar mais passar por nova perícia médica. A medida vale para quem já tem laudo que comprove impedimentos permanentes, irreversíveis ou sem possibilidade de recuperação. A ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é garantir mais agilidade, respeito e segurança no acesso ao benefício, além de evitar deslocamentos desnecessários. Outra mudança importante: quem tem deficiência e completa 65 anos passa a ter direito ao BPC como idoso e também está dispensado da reavaliação. Pessoas com deficiência que voltarem a receber o benefício depois de trabalharem terão estabilidade de 2 anos, sem nova análise nesse período. Nos demais casos, a reavaliação será feita a cada 2 anos, com o objetivo de verificar se o beneficiário ainda atende aos critérios exigidos para permanecer no programa. As convocações vão ocorrer de forma gradual, por meio do aplicativo Meu INSS ou por notificação bancária. Quem for convocado deve acessar o aplicativo, verificar a data e comparecer ao local indicado. O agendamento pode ser remarcado uma vez, com até 7 dias de antecedência. Consulte os detalhes da portaria conjunta em gov.br/MDS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Agora são 7h32, 7h32. Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Da Rádio Brasil de Fato, o repórter Douglas Matos.
Após cerca de 48 horas de obstrução do funcionamento dos plenários pela oposição, o Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que isenta do pagamento de imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, o que equivale hoje a R$ 3.036. O texto agora vai para a sanção presidencial. A isenção deve valer a partir de maio do mês calendário 2025. O PL 2692 foi apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara, e substituiu uma medida provisória deste ano editada pelo governo federal e que tinha validade até a próxima segunda-feira, dia 11. O relator da matéria no Senado e líder do governo na Casa, Jacques Wagner, do PT da Bahia, comemorou o resultado da votação, que foi aprovada de forma simbólica, sem manifestações contrárias. Todos que ganham até 2 salários mínimos, empregados ou aposentados, estão isentos de pagar imposto de renda. Eu acho que é uma medida altamente saneadora, porque ela garante que aqueles que têm um poder financeiro menor não sejam obrigados a pagar o imposto. De acordo com Jacques Wagner, o próximo passo agora é trabalhar pela aprovação da proposta que estende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A proposta está em tramitação na Câmara e aguarda votação em plenário. Já aprovado em comissão especial, o texto prevê ainda uma redução do IR para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350. A medida é uma das promessas de campanha do presidente Lula. A votação da matéria foi atrasada pelo motim da oposição, que ocupou as mesas diretoras dos plenários da Câmara e do Senado, após a prisão domiciliar decretada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e é investigado por obstrução do processo penal devido às ações dos Estados Unidos contra o comércio brasileiro e à sanção da Casa Branca contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O ex-presidente nega as acusações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Agora são 7 horas 35 minutos, 7h35. Comissão aprova projeto de lei para percentual obrigatório de vagas para jovens aprendizes e deficientes em contratações públicas. Da Rádio Câmara, repórter Isadora Marinho. A Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência aprovou o projeto de lei que exige, em contratações públicas, percentual mínimo de mão de obra constituída por jovens aprendizes e pessoas com deficiência. A proposta teve como relator o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, e o objetivo de promover a inclusão social e profissional de jovens aprendizes e pessoas com deficiência, ao criar a possibilidade de vagas reservadas para essas pessoas nos contratos administrativos que recrutem mão de obra. A inclusão de cotas específicas visa garantir que esses grupos tenham acesso a oportunidades de trabalho que contribuam para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um artigo publicado no ano passado pela Fundação Getúlio Vargas informa que a baixa inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos muitos desafios contemporâneos para o desenvolvimento dos países, pois a inatividade dessa mão de obra de alto potencial pode gerar consequências das mais variadas na vida dos próprios indivíduos e na economia do país em que moram. Apesar das pessoas com deficiência terem sido contempladas há mais de 3 décadas pela criação de cotas para inserção no mercado de trabalho, a situação também é desafiadora. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em todas as faixas etárias, as pessoas com deficiência apresentam menor taxa de participação na força de trabalho e de ocupação do que as pessoas sem deficiência. O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, leu o parecer do relator durante a votação. É inegável que a inclusão de pessoas com deficiências e jovens aprendizes como percentual obrigatório em contratações públicas representa um avanço na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ressalta-se que, contudo, que a análise compreendida se restringe ao campo temático e à área de atuação dessa comissão, conforme os artigos 22 e 55 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que exige percentual de mão de obra composta por jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratações públicas, agora segue para ser analisado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho. Agora são 7 horas 37 minutos, 7h37. Indicadores financeiros.
Vamos aos indicadores financeiros. O dólar comercial fechou na compra a R$ 5,43 e na venda também a R$ 5,43, com alta de 0,24%. O dólar turismo fechou na compra a R$ 5,45 e na venda a R$ 5,63, com queda de menos 0,12%. O euro comercial fechou na compra a R$ 6,32 e na venda também a R$ 6,32, com alta de 0,13%. O euro turismo fechou a R$ 6,40 para a compra e a R$ 6,58 para a venda, com alta de 0,06%. O Ibovespa fechou em queda de menos 0,45% e sua cotação na última sexta-feira fechou a 135.913 pontos. Agora são 7h38, 7h38. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal aqui agora. Pernambucanos se reúnem com o embaixador dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para apresentar impactos do tarifaço nos setores. Homem é preso em Cauaraúi após agredir pais idosos de 53 e 68 anos desde a madrugada. E ainda em vitória inédita na história, Náutico vence Londrina por 2-0 e assume a vice-liderança da Série C. Daqui a pouco no Giro Esportivo você ouve essas e outras informações logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Rádio América FM Web Pernambuco, Brasil. Tô ligado na melhor. Elite, toca tudo, tudo, tudo. Rádio de ouro. Hoje a tua página foi criada. Quem te viu chorando. Olá pessoal, eu sou a cantora Estefânia Santos e todo sábado às 3h eu apresento o programa Página Virada, com muitas curiosidades, reflexões, a palavra de Deus e muitos louvores. Você é o meu convidado especial. Todos os ouvintes da Rádio América FM Web. Rádio América. Santa Moda, Rosa Blue e Pamplona apresentam Ricardo Sushi Festival 2ª edição. 3 horas de Open Food com o melhor sushi do sul do mundo. 10 horas de festa. 4 estilos musicais diferentes. Drinks, chopp, gente bonita e muito alto astral. Anote essa data, 28 de março. Em breve, pré-venda de ingressos. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de frutas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue, não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar, não vou vacilar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Atenção! Você que é aposentado, pensionista, servidor público municipal, estadual ou federal e tem empréstimo consignado, você sabia que pode estar sendo lesado? Pois em sua grande maioria, os juros cobrados nos empréstimos consignados são considerados abusivos. E você que é analfabeto e tem empréstimos consignados, você também pode estar sendo vítima de uma fraude e ser o maior prejudicado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande, através de sua assessoria jurídica, já está devidamente orientado para resolver este grave problema. Não deixe de procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande nesta segunda-feira. Todos os domingos às 9h30. Sinta-se tocado pelo Evangelho, com Itamir Neves no programa Através da Bíblia. Rádio América. Noite de sucessos. Boa noite. É só ligar pra se divertir. Aqui, o sucesso é você.
turismo de verdade. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. O comunicativo. Agora são 7h42, 7h42, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. Um grupo de pernambucanos se reuniu ontem na Câmara dos Deputados em Brasília com o embaixador de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. O objetivo do encontro na segunda secretaria da Casa foi reverter o tarifaço para os setores mais impactados pelo tarifaço em Pernambuco, o açúcar e a fruticultura. Participaram da reunião com Escobar os pernambucanos Eduardo da Fonte, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Estados Unidos na Câmara, Lula da Fonte, segundo secretário da Casa, e o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado de Pernambuco, o Sindiaçuca-PE, Renato Cunha. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também esteve presente. De acordo com Cunha, Eduardo da Fonte destacou o efeito social do setor do açúcar no Nordeste, pela intensa geração de empregos, e defendeu também a restauração da tarifa de 10% para o setor das frutas, sobretudo da manga, a mais afetada pela sobretaxa de 40%. Ainda segundo Cunha, o embaixador dos Estados Unidos foi receptivo sobre a possibilidade de encontrar uma solução para tentar retirar o tarifaço desses produtos. Agora são 7h44, 7h44. Paraná ganha 2 novos territórios turísticos para fortalecer o setor no interior. De Curitiba, repórter Victor Luiz. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, lançou nesta quinta-feira 2 novos territórios turísticos, o Encanto do Ipê e o Águas do Arenito Caiuá. As cerimônias de lançamento marcam a expansão do programa 18 Territórios, um só destino, visando o desenvolvimento e a promoção do turismo territorial. O primeiro evento ocorreu em Paranavaí, na Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná, oficializando o território Águas do Arenito Caiuá. Este eixo turístico, que abrange 15 municípios, é caracterizado por paisagens naturais, formações geológicas e rios, com potencial para atividades de ecoturismo e aventura. A região abrange municípios banhados pelos rios Paraná e Paranapanema. Com o programa 18 Territórios, um só destino, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas. Repórter Vitor Luiz. Agora são 7h45, 7h45. Sistema de reconhecimento facial da SSP ultrapassa a marca de 3.700 prisões no primeiro semestre de 2025. Repórter Joana Renata Silva. O sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública chegou à marca de 3.702 pessoas capturadas desde o seu lançamento em 2019. Entre janeiro e junho de 2025, a ferramenta auxiliou na localização de 1.316 foragidos da Justiça. A tecnologia está presente em Salvador e mais de 80 municípios do território baiano. A ferramenta também foi utilizada durante as principais festas populares da Bahia, ajudando na prisão de 98 foragidos. Durante o Festival da Virada Salvador, 4 pessoas foram localizadas e presas. No Carnaval, 55 foragidos foram identificados por meio das câmeras instaladas nos portais de abordagem, montados nos principais circuitos da capital baiana e do interior do estado. Já na micareta de Feira de Santana, 13 criminosos foram presos e nos festejos juninos a tecnologia identificou 26 pessoas. Com informações da Secom Bahia, Joana Renata Silva. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia, o DIP de Carauari,
A Polícia Militar do Amazonas prenderam em flagrante neste domingo um homem de 29 anos acusado de agredir os próprios pais e de 53 e 68 anos. A ocorrência foi registrada no bairro Nova República, a 788 quilômetros de Manaus. Segundo a delegada Renata Viana, as vítimas denunciaram que estavam sendo agredidas pelo filho desde as 5 horas da manhã. O idoso de 68 anos sofreu diversos socos no rosto, teve cortes e chegou à delegacia com o rosto coberto de sangue. O acusado foi localizado ao longo após a denúncia, em estado de descontrole devido ao uso de drogas, segundo a polícia. A ação fez parte da Operação Chamar, realizada durante todo o mês de agosto, voltada ao combate à violência contra as mulheres. Após o flagrante, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito para garantir a segurança e integridade das vítimas. O homem foi autuado por ameaça, violação de domicílio, violência psicológica e lesão corporal no âmbito doméstico. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça. Agora, com licença da palavra de todos os ouvintes, um miserável desse não merecia nem ir para a cadeia. A cadeia ainda é pouco para esse infeliz, viu? Agora são 7 horas e 48 minutos, 7h48. Governo da Bahia e FIEB apresentam propostas no MDIC para minimizar impactos do tarifaço dos Estados Unidos. De Salvador, repórter Sueli Queiroz. O governo do estado participou na última quarta-feira de reunião no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em Brasília para discutir estratégias para diminuir os impactos da nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O secretário da Casa Civil da Bahia, Afonso Florense, representou o governador Jerônimo Rodrigues. Florense lidera o grupo de trabalho estadual criado para enfrentar os efeitos do chamado tarifaço. Foram discutidas com o governo federal propostas emergenciais e estruturantes com foco na exclusão de produtos baianos da lista de sobretaxação dos Estados Unidos e na possibilidade de redução de alíquotas como forma de preservar a competitividade da indústria e os empregos no estado. Com informações da Secom Bahia, Sueli Queiroz. Com a chegada do verão amazônico e o aumento das temperaturas, a Prefeitura de Manaus alerta os frequentadores da praia de Ponta Negra, Zona Oeste, para respeitarem as regras de segurança, especialmente no período noturno. O banho no Rio Negro é permitido apenas das 8 da manhã às 5 da tarde, horário em que há a presença de guardas-vidas do Corpo de Bombeiros. Segundo o vice-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, o IMPLURB, Antônio Peixoto, a visibilidade reduzida no rio após o pôr do sol aumenta os riscos. Aspas. Depois deste horário, não há guarda-vidas na praia. Tome banho com segurança dentro do período permitido e evite entrar no rio à noite ou de madrugada. Fecha aspas, destacou. As orientações incluem seguir as marcações dos salva-vidas, evitar o consumo excessivo de álcool antes do banho e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com saúde fragilizada. O uso de garrafas de vidro é proibido, assim como acampamentos, churrascos, fogueiras, brincadeiras com pipas e comércio ambulante não autorizado. A segurança é reforçada diariamente com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMUSP, que atua na limpeza da área. A praia perene da Ponta Negra, com 4,8 mil metros quadrados, foi inaugurada em 2012 durante a requalificação do complexo. Agora são 7 horas e 50 minutos, 7h50. Senado propõe educação financeira nas escolas para reduzir inadimplência. Da Rádio Senado, repórter Marina Dantas. Mais de 30% da população brasileira se encontra em situação de inadimplência, ou seja, não consegue pagar suas dívidas dentro do prazo estabelecido. O dado faz parte de um novo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com a pesquisa, 78,5% de famílias possuem dívidas a vencer, o maior resultado desde junho do ano passado. Desse total, 30% já possuem dívidas em atraso e mais de 12% afirmam que não terão condições
condições de pagar. Entre as modalidades de endividamento, o cartão de crédito lidera com mais de 80% dos casos, seguido dos carnês e do crédito pessoal. Para contornar a situação, o Senado avalia um projeto de lei que inclui, entre as matérias obrigatórias da educação básica, o estudo sobre educação e administração financeira. Para o autor da proposta, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, é importante que as crianças aprendam sobre educação financeira para gerenciar o dinheiro de maneira consciente na vida adulta. O que a gente sente falta realmente na educação básica é realmente as noções de administração financeira. Acho que as crianças precisam não só discutir essa questão financeira, mas também precisam entender essa questão do empreendedorismo. Nós estamos fazendo esse debate exatamente para poder ver de que forma que nós vamos introduzir esses conteúdos, né, vamos dizer assim, na escola, porque de fato os nossos alunos não aprendem sequer a poupança, consomem muito e muitas vezes entrando até mesmo no cheque especial, agiota, cartão de crédito, essas coisas, sem ter a mínima noção de como administrar isso. O projeto está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Marina Dantas. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52. Giro Esportivo. Vamos às notícias aqui no Giro Esportivo. Olha, um dia inédito para os alvirrubros comemorarem. Pela primeira vez, o Náutico conseguiu, longe de casa, vencer o Londrina com um resultado de 2-0. O Timbu fez a festa no Estádio do Café neste domingo pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos assumiram a vice-liderança momentânea com 29 pontos. Na quarta vitória consecutiva e 7ª partida sem levar gol, a defesa alvirrubra continua como o melhor de todos os as 4 séries do Campeonato Brasileiro e não seria diferente na manhã deste domingo. No primeiro tempo, o ataque deixou a desejar. No segundo, o time pernambucano fez 2 gols em menos de 10 minutos. Durante a coletiva, após término do jogo, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, convocou a torcida para ir ao campo no próximo jogo do Náutico, no dia 17 de agosto. O Timbu enfrentará o Anápolis no próximo domingo, a partir das 7 da noite, nos aflitos. A expectativa do treinador é que tenha, no mínimo, 14 mil torcedores no estádio. Agora as notícias do Santa Cruz. Olha, torcida, jogadores e elenco. Sinergia fundamental para a classificação do Santa Cruz para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após ganhar por 2-1 do Sergipe no tempo normal, na Arena de Pernambuco, os tricolores eliminaram os sergipanos nas penalidades, afastando o risco de uma eliminação precoce. Um dia emocionante para todos os lados. Não foram poucas as cenas nas redes sociais de torcedores se emocionando após o duelo. Sentimento compartilhado pelos jogadores e principalmente pelo técnico Marcelo Cabo. O técnico contou que a semana de trabalho foi marcada pela pressão e pela possibilidade real de que aquele pudesse ser o último jogo no comando. Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Altos. O jogo de ida será novamente na Arena de Pernambuco e a volta acontecerá no Lindolfo Monteiro. A volta acontecerá também no Lindolfo Monteiro e o time piauiense terá a vantagem do segundo jogo em casa por ter feito a melhor campanha no grupo A2, enquanto o tricolor foi o segundo do A3. Giro Esportivo. Agora são 7 horas e 55 minutos, 7h55. Estados e Distrito Federal podem ter acesso mais fácil a empréstimos pelo Propag. Da Rádio Senado, o repórter Marcela Cunha. O senador Pedro Chaves, do MDB de Goiás, apresentou um projeto de resolução para permitir que os estados e o Distrito Federal contratem empréstimos fora das regras comuns previstas para operações de crédito público. A proposta inclui como exceção a renegociação da dívida de estados prevista na lei que criou o Propag.
o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Entre as regras mais flexíveis do programa estão a redução das taxas de juros e a opção de pagamento com ativos, que hoje só é feito com dinheiro em caixa. Ao facilitar a adesão ao programa, a proposta busca reduzir os custos para os governos estaduais, como explicou Pedro Chaves. Com isso, obviamente, os estados terão que despender de menos recursos do seu caixa, do seu tesouro. Com certeza, não só o meu estado de Goiás, que está numa fase bem mais adiantada, ser beneficiado, como também os demais estados brasileiros, como o Distrito Federal. Beneficia a todos. E tem aqui a essência do governo, tem o apoio do governo federal, do governo central. Eu não vejo que haja objeção a esse projeto de resolução. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, lembrou que o Propag já ajudou estados a renegociarem as dívidas com a União em condições mais vantajosas. É muito importante para o estado de Minas Gerais, que é um dos estados mais endividados da República e que agora, através do Propag, de uma lei complementar votada no Senado, aprovada também na Câmara e sancionada pelo presidente Lula, nos permite ter uma negociação mais condizente, mais palatável, mais razoável com a União, com uma redução muito considerável dos juros dessa dívida e permitindo uma negociação mais ampla, inclusive com a utilização de ativos do Estado para pagamento dessa dívida. O projeto também permite substituir antigas taxas internacionais por indicadores mais adequados às regras atuais. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas foi acionado na tarde da última quarta-feira, dia 6, para combater um incêndio em um ferro velho localizado no bairro Senador Nilo Coelho, em Arapiraca, agreste alagoano. A ocorrência mobilizou 3 viaturas e 10 militares do 7º Batalhão de Bombeiro Militar. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o incêndio atingiria uma grande quantidade de material inflamável, como pneus, ferragens de automóveis e derivados de petróleo. A guarnição do Alto Bomba Tanque, o ABT-17, utilizou jatos de água para conter as chamas e realizar o rescaldo, com o objetivo de evitar novos focos. Também participaram da ação as equipes de Auto Resgate, o AR-45, e Auto Salvamento, o AS-31, do mesmo batalhão. A complexidade da ocorrência exigiu o apoio de uma retroescavadeira e de caminhões-pipa da região. Após o controle inicial do incêndio, o proprietário do ferro velho se comprometeu a manter 2 carros-pipa de prontidão no local como medida preventiva. No entanto, na madrugada da última quinta-feira, dia 7, houve reignição do fogo, o que demandou o retorno imediato da guarnição para nova intervenção. As chamas foram novamente rebeladas e debaldadas, sem registro de vítimas. O CBMAL reforça a população que, em casos de incêndio, a primeira medida é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193. É fundamental evitar o uso de água em materiais químicos ou elétricos sem conhecimento técnico e afastar-se da fumaça que pode ser tóxica. Em estabelecimentos como materiais inflamáveis, é recomendada a manutenção preventiva das instalações, o armazenamento seguro de produtos, a existência de extintores em pontos estratégicos. A atuação rápida e coordenada dos bombeiros foi essencial para conter o avanço do fogo e garantir a segurança da comunidade. Agora são 7h59, 7h59. Agente Internacional. A Organização Nacional, aliás, a ONU, Mulheres alerta sobre falta de apoio às afegãs que retornaram a casa. De Washington, as informações com a correspondente Mônica Guelli. Desde que retomou o poder no Afeganistão há 4 anos, o Talibã, as autoridades de fato no país, têm emitido decretos contra a liberdade de meninas e mulheres e o direito delas de ter acesso à educação e trabalhar. Nesta quinta-feira, a ONU Mulheres alertou para a piora dessa situação para afegãs que retornam do exílio no Irã e no Paquistão e que estão enfrentando riscos maiores de casamento precoce, empobrecimento e insegurança. No comunicado Alerta de Gênero, a agência da ONU ressalta a restrição dos direitos das mulheres em meio à crise econômica, choques climáticos e imensas necessidades humanitárias, como alguns dos desafios enfrentados pelo país. Desde setembro de 2023, mais de 2.400.000 migrantes afegãos sem documento retornaram ou foram forçados a voltar do Paquistão e do Irã.
No caso do Irã, 1/3 dos que retornam são mulheres. Já metade dos afegãos que voltam do Afeganistão é do sexo feminino. A ONU Mulheres lembra que, em muitos casos, os afegãos não conhecem o país, jamais viveram ali, não têm renda ou acesso ao sistema de seguridade social. A representante da ONU Mulheres no Afeganistão, Susan Ferguson, lembra que as comunidades afegãs já estão sobrecarregadas e não têm como oferecer abrigo e uma forma de sustento para meninas e mulheres. Atualmente, apenas 10% das famílias chefiadas por mulheres vivem em abrigos permanentes e quase 4 em cada 10 temem ser despejadas e todas as meninas estão proibidas de frequentar o ensino médio. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray. Agora são 8h02, 8h02. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do Brasil, a segunda-feira amanhece com o céu nublado. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 12 e máxima de 38 graus. A umidade do ar oscila de 70% a 25%. Itapaci, no Goiás, canta parabéns e assopra velhinhas, com a paisagem encoberta por nuvens brancas. Na cidade da Pedra Bonita, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 50% a 20%. Região Nordeste, na ilha de São Luís do Maranhão, a umidade do ar vai de 92% a 60%. Os raios de sol invadem a manhã de céu azul. Na Ilha da Magia, os termômetros marcam mínima de 11 e máxima de 20 graus. A umidade do ar marca de 80% a 30%. Nova Prata, no Rio Grande do Sul, canta parabéns para você com o dia ensolarado. Na cidade das Águas Termais, a temperatura mínima é de 3 e a máxima de 15 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. As últimas do jornal Aqui Agora. Agora são 8h04, 8h04. Supermercado de Varginha é condenado por constranger o consumidor dentro da loja. Repórter Neto Costa. A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Varginha que condenou um supermercado a indenizar um consumidor por danos morais em R$10 mil. O cliente foi acusado de consumir pães de queijo que não foram comprados. No dia 28 de setembro de 2023, o consumidor estava no estabelecimento com a mãe e o filho e quando foram levar as compras ao caixa, ele foi acusado pelo gerente de forma vexatória perante todos que ali estavam de consumir pães de queijo sem ter pagado por eles. O cliente negou a prática e pediu a filmagem ao estabelecimento. O gerente, então, negou as imagens e assumiu o erro, mas argumentou que a abordagem não foi vexatória. O argumento não foi aceito pelo juízo de primeira instância, que fixou o valor da indenização em R$10 mil. As partes recorreram, mas o colegiado manteve a decisão entendendo presente o dano moral. Os julgadores entenderam que o valor da indenização pelo dano fixado em R$10 mil é adequado, pois não é valor irrisório, mas também não causa enriquecimento sem justificativa. A decisão foi unânime. Rádio Justiça de Brasília,
Neto Costa. Justiça suspende reintegração de posse e impede retirada de comunidade quilombola. Repórter Thalita Guimarães. A Justiça Federal suspendeu reintegração de posse que avançava a comunidade quilombola Antinha de Baixo, localizada em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. A decisão proferida em caráter de urgência durante plantão judicial atendeu ao pedido apresentado pela Defensoria Pública da União e impediu o avanço da desocupação forçada da área. A medida determina a suspensão imediata dos mandados de desocupação expedidos pela primeira vara civil da comarca local. A ordem vale até que o processo seja analisado pelo juiz natural da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Anápolis, em Goiás, que vai assumir o caso após o reconhecimento da competência federal. Na petição, a DPU alertou que os mandados começaram a ser cumpridos e que algumas casas já haviam sido demolidas. A comunidade quilombola ocupa a área há mais de 100 anos e foi recentemente reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como território nacional. E isso reforça a necessidade de proteção jurídica diferenciada. A atuação do INCRA no processo já havia sido determinante para o declínio da competência da Justiça Estadual. A DPU segue atuando no processo para intervir em ações para proteger os direitos de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social. Da Defensoria Pública da União, Thalita Guimarães. E essas foram as notícias da edição de número 435 do Jornal Mais Informativo do Rádio Brasileiro e da Internet. O Aqui Agora deste domingo, dia 10 de agosto de 2025. Notícias editadas dos portais Diário de Cuiabá, a Gazeta do Acre, Tribuna da Bahia, o Liberal do Pará, Diário de Pernambuco, Amazonas Notícias, Folha de Pernambuco e Folha de Alagoas. Sugestões e comentários para a Rádio América FM Web, @outlook.com.br. Nossas redes sociais, facebook.com/Rádio América FM Web. Nosso antigo Twitter é o x.com/ouvinteamérica. Nosso Instagram é @Rádio América 2030 e o nosso canal no YouTube é youtube.com/Rádio América FM Web. A todos, uma ótima semana e uma boa noite e obrigado pela sua audiência. Na sequência está chegando o programa Roberto Carlos Especial e às 9 horas, Pastor Lincoln Galvão com o programa Caminho Santo e eu volto logo mais às 10 da noite junto com meu amigo César Trindade no grande debate aqui na Rádio América para você. Você acabou de ouvir o programa mais informativo do rádio brasileiro, Jornal Aqui Agora.